Fala pessoal, Jackson Alcântara aqui. Decidi fazer essa live hoje com o tema marketing político e arquétipos. Como nós estamos em um período de eleição, eu resolvi falar um pouco sobre esse tipo de conteúdo e como ele é importante tanto para os eleitores como também para os candidatos. É um assunto de extrema importância que é conhecido por poucas pessoas. Vou deixar essa live gravada para que outras pessoas possam vê-las. Mas Jackson, o que é o marketing político? O marketing político vem sendo usado por muitas pessoas, por muitos políticos. Segundo o professor Hélio Couto, estou citando ele aqui, todo símbolo contém uma informação. Por exemplo, quando você está na pista andando de carro e você vê a logo da Coca-Cola, tem um símbolo da Coca-Cola ou de qualquer outro restaurante, o símbolo do McDonald's, exemplo, a tantos quilômetros. Só o símbolo que está ali já traz à sua mente o que está lhe esperando a poucos quilômetros. Quando a gente vê um símbolo de um time, automaticamente a gente se lembra de todas as características daquele time. E quando a gente torce por aquele time, automaticamente toda uma gama de neurotransmissores começa a nos envolver. Nós começamos a sentir. E isso se aplica também ao marketing político. Quem desenvolveu um estudo bem aprofundado sobre arquétipos foi o psicólogo Carl Jung, discípulo de Freud, mas eles se desligaram por alguns desentendimentos. E ele desenvolveu 12 arquétipos, que são características de pessoas, de indivíduos. Toda pessoa tem uma característica desses determinados arquétipos, desses 12. Não me lembro agora todos, mas eu vou citar os principais, que é o herói, o mago, o inocente, o governador, o sábio. Então esses são dos arquétipos, dos principais arquétipos que Carl Jung descobriu, que está no comportamento de cada pessoa. Sabendo disso, nós vemos que cada político tem umas características de determinado arquétipo. Por exemplo, nós podemos perceber em Bolsonaro, ele carrega o arquétipo do rebelde e do herói. Nós vemos que ele conseguiu arrastar muitas pessoas justamente pelas ações e os atos de coragem dele. Isso é uma das características do arquétipo do herói. Nós vemos também outros políticos que carregam determinados arquétipos, como também o arquétipo do governador, que quer que tudo esteja sob o seu controle,
gosta de administrar, delegar ordens, gosta do poder, é o lema dele, é o poder. Nós vemos outros arquétipos, como o arquétipo do carismático, pessoa carismática. Essa pessoa consegue arrastar muitas pessoas com seu poder de influência e carisma. Mas um dos fatores sombras é que ela tem medo da rejeição. Então, cada político traz sobre si características de um determinado arquétipo. E sabendo disso, isso é de extrema importância para quem é um político, ele pode adotar um estilo de comunicação apropriada para a vestimenta do arquétipo que ele está usando. Para quem não sabe, arquétipos, segundo Carl Gustav Jung, são informações, ideias, imagens primitivas que estão no inconsciente coletivo das pessoas. As pessoas carregam sobre si, desde quando nascem, essas determinadas imagens, pensamentos, esse tipo de coisa. Por exemplo, como o coelho, só ao ver uma estatueta de uma águia, ele já teme. Só ele ver uma imagem de uma águia, ele já fica assustado. Assim como também a gente vê com outros animais, referente a predadores e presa. A imagem não pode ser nem real, mas eles temem porque está no inconsciente coletivo deles. Eles sabem que ali é um predador. Da mesma forma, isso se aplica para a gente. Muitas vezes pessoas vêm até nós e a gente tem uma certa intuição que aquela pessoa é problema, ou que aquela pessoa vai ser boa para a gente. Porque isso está dentro do nosso inconsciente coletivo. Algumas pessoas transferem todos os seus desejos, emoções, prazeres, aspirações para o arquétipo do político escolhido. Não é à toa que muitas pessoas colocam todas as suas esperanças, às vezes, em um político, que é a representação que dá voz a eles. Um grande exemplo, aqui não se aplica à idolatria, ninguém aqui é criança, nós sabemos que ninguém aqui está idolatrando nada, nós só se ajoelhamos perante Deus. Mas você já fez a pergunta por que no templo de Salomão tinha leões, tinha anjos, querubins, tinham muitas imagens arquetípicas? Porque essas imagens contêm informações e essas informações inconscientemente nos influenciam. Qual o sentimento que você tem ao se deparar com uma barata ou um rato? Nojo, repugnância, você quer distância. Mas qual é o sentimento que você tem ao deparar com a imagem de um leão ou até mesmo de uma águia? Autoridade, liderança, é esse tipo de coisa. Então é aí que se encontra o segredo. Muitos políticos se associam a um arquétipo poderoso, seja ele de um herói, do governador, do carismático, do sábio, adota esse estilo de comunicação e aquelas pessoas que se assemelham a determinado arquétipo se sentem bem diante daquele político ou diante daquela pessoa. Os Estados Unidos, no ano de 1950 por aí, não era uma sociedade consumista.
Era uma sociedade que se dava bem com o que já tinha. Não era uma sociedade consumista. Mas grandes empresas e corporações, sabendo que não estavam vendendo tanto, eles procuraram outros meios de como ganhar seus clientes, de como vender mais. Então eles sabiam que o segredo era despertar o consumismo que há nas pessoas, as necessidades das pessoas. Então eles fizeram um estudo aprofundado sobre Freud, psicanálise, estudos de Carl Jung, e assim fizeram com que a sociedade dos Estados Unidos se tornasse uma sociedade consumista. E, consequentemente, ela espalhasse aquilo ali por todas as outras nações. Hoje nós somos uma sociedade consumista, de certa forma, por causa dos Estados Unidos e de outras potências que adotaram o consumismo. Vou citar um exemplo aqui, é quando você vai em uma loja de carros e tem uma mulher bonita ao lado do carro. Automaticamente um homem faz uma neuroassociação. Ele neuroassocia aquela mulher bonita com um carro. Ele se sente bem ao comprar aquele carro e estar naquele carro. Porque inconscientemente o homem acredita, isso é duro de aceitar, o homem acredita que estando naquele carro, inconscientemente, vai ter mais mulheres. Então essa é uma das técnicas de neuroassociação que muitas empresas usam. Poderia falar mais coisas aqui sobre exemplos, mas não seria tão bom. Voltando, quando as pessoas transferem os seus desejos, as suas aspirações para os políticos, automaticamente é criado no cérebro dessas pessoas uma química de dopamina, oxitocina, todo tipo de neurotransmissores. E essas pessoas se sentem bem. Isso se aplica também, como eu já falei, a grandes empresas. As grandes empresas não vendem produtos ou serviços. Elas vendem emoções para os seus clientes. Elas fazem os seus clientes se sentirem bem com os seus produtos. Por exemplo, a Nike, quando vai fazer uma propaganda, ela usa muito o arquétipo do herói. Ou seja, o jogador de futebol é aquele herói que vai salvar a pátria. Então é cheio de efeitos especiais, os jogadores fazendo coisas muito difíceis. E a pessoa que compra aquele produto se sente bem. Ela se sente como jogador de futebol. Isso se aplica a qualquer produto ou serviço. O cliente fez uma neuroassociação. E como o poder dos arquétipos podem ser usados tanto para conseguir coisas materiais como também para crescer como pessoa. É simples, você tem que fazer um estudo aprofundado. Você tem que adquirir certos conhecimentos. E arquétipos não é brincadeira. Você está trabalhando com manipulação. Tem que tomar cuidado. Porque o arquétipo errado, usado na hora errada, no momento errado, pode trazer alguns problemas.
pode fazer uma campanha de um político vir por água abaixo. Você já pensou porque tem alguns políticos que temem muito se associar com outros, tirar foto do lado de outros, porque automaticamente a imagem daquele político é passada para aquele que está do lado. Então, se aquela pessoa é uma pessoa corrupta e você tira uma foto do lado daquela pessoa, você vai ser associado àquela pessoa. Então, tem que ter esse certo cuidado com quem você está se associando, a imagem que você está passando. As câmeras pegam todo momento dessas pessoas. Essas pessoas não podem fazer nada sem que as câmeras peguem. Então, uma imagem errada, um semblante errado, pode desqualificar você como um candidato. Algo bem interessante para quem quer trabalhar na parte da liderança é conhecer linguagem corporal, né? A gente influencia tanto, nem tanto com as nossas palavras, mas com a nossa linguagem corporal, tom de voz, nossa comunicação não verbal é o que nos faz mais influenciar as outras pessoas. Então, um estudo aprofundado sobre que arquétipo você deve usar em uma campanha pode fazer um político ganhar uma eleição. Mas isso depende se ele tem a capacidade de usar determinado arquétipo. Então, arquétipo pode ser cheiros, imagens, sons. E no caso de quem quer trabalhar na liderança, ele tem que saber escolher o arquétipo adequado. Ele tem capacidade para usar aquele arquétipo. Por exemplo, Lula é aquele tipo do arquétipo do pai. O ex-presidente Lula. Ele usa aquele tipo de arquétipo do pai, do cuidador, né? E as pessoas se identificam com essa pessoa. Ele é o arquétipo do homem simples, o homem do povo, o pai, como muitas pessoas já falam, né? Então, se você tem a capacidade de usar qualquer um desses arquétipos, dos 12 arquétipos de Jung, você estudando eles, você usa esse arquétipo, adota a sua comunicação para as outras pessoas baseado nesse arquétipo, é quase impossível você perder uma campanha. Ok? Esse foi o tempinho que eu tirei para falar um pouco sobre marketing político e arquétipos. Uma boa tarde a todos.